Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje eu já trocar uma ideia sobre o TRXF, saiu aí o relatório dele, relatório de dezembro, né, finalizando o ano, e esse ano foi um ano muito bom para esse fundo, fizeram um baita trabalho, cara, botaram assim o trem nos trilhos de uma forma bem interessante. Foi um ano que marca, para mim, pelo menos na minha visão, um cavalo de pau que esse fundo deu, né? Ele tomou uma direção muito boa, né? Ele vinha aumentando muito a alavancagem e tal, enfim, não estava uma trajetória bem interessante. Parece que teve algum freio de arrumação, os caras pegaram e deram uma revisada na estratégia e tal, começaram a fazer uns negócios bem interessantes, compraram uns imóveis muito bons, né, durante o ano aí, e isso se reflete nessa última emissão que o fundo teve. Teve uma captação assim, absurda. Para mim, para coroar aí o bom trabalho que esses caras vieram fazendo nesse ano. O fundo melhorou a qualidade e a estratégia, etc, assim, de forma extremamente perceptível, né? Enfim. Fundo novo, né, 2019, aí, final do ano de 2019, gestora TRX, taxa de administração de 1%, taxa de performance tem aí, né, seria legal que não tivesse, mas quem sabe aí um dia não sai. Número de cotistas crescendo forte, né, ainda mais depois que uma casa de análise famosa indicou esse fundo, né, botou na carteira. Patrimonial 105 foi reavaliado, teve um incremento legal, sem vacância, né, bem interessante de ver. O fundo chegando na marca de 1 bi de patrimônio, muito bom. Conseguiram captar 325 milhões nessa última emissão, captou sim, super, ultra, mega bem, e tiveram algumas aquisições. A primeira é a Leroy Merlin, né? Começaram aí esse desenvolvimento, contrato de 20 anos, muito bom. Compraram também 2 lojas do grupo Mateus e pagou 1,20 agora, né? Final de semestre e tal, teve aquela porradinha. São 51 imóveis, um fundo bem diversificado. Ele ainda está numa fase bem, digamos, tímida de venda de imóveis. Fez esse ano, se não me engano, foram 2. Acho que foram 2 vendas, não me falha a minha memória, durante esse ano. 2 ou 3, né? Eu não lembro. Camil, acho que foi esse ano. Foi Camil, Sodimac e mais uma. Cara, não, enfim, é fundo pra caramba na minha cabeça, eu não vou lembrar agora não. Mas se não me engano, se não foi 2, foi 3, né? E aí ele com esse movimento de desinvestimento e tal, isso é um potencial que está dentro desse fundo, um potencial que ele ainda não foi explorado, mas tenho certeza que no momento oportuno, quando a gestão começar a explorar esse potencial, vai dar muita alegria para o cotista, né? Enfim, durante o mês, ele falou um pouco de mercado. O IFIX terminou o ano no 0-0, né? Infelizmente, a gente vê o IFIX aí praticamente parado, né? Praticamente no 0-0. Cara, paciência. Aqui algumas expectativas do IPCA, quanto que era lá em janeiro de 22 e quanto que finalizou o ano, né? A gente consegue ver. PIB, erraram, né? O mercado, o Focus, errou de forma bizarra, né? Subiu muito bem. E a Selic um pouquinho acima do que eu imaginado. E ele coloca também, né, os analistas do Banco Central estão pessimistas no que tange a inflação, né, atingir a meta aí, e a gente vai acompanhando. Né. Vamos descendo. O fundo pagou 1,20 por cota. Não vou passar muito dessa parte macro, não, porque, enfim, não é nem o caso. O fundo pagou 1,20 por cota, dá quase 14%, né, lembrando, distribuição de não recorrentes. Ele coloca, conforme havido informado no relatório de julho, quando assinaram o memorando de entendimento para a venda da Sodimac, eles receberam a segunda parcela, né, em dezembro, e aí o fundo teve um lucro extraordinário e teve que distribuir, né? Tem hora que é foda quando o fundo vende algum imóvel no final, né? Não tô falando dele, mas fundo geral quando vende no final do semestre, porque aí pinga esse dinheiro e pum, já tem que distribuir. Às vezes, se caísse em janeiro, ele já ia ter o semestre inteiro para distribuir. Mas paciência, tudo bem. Segue a vida. Ele também coloca que tiveram alguns impactos positivos não recorrentes em relação ao fundo de obras do açaí, né? Também. O fundo pagou aí dentro do guidance para dezembro entre R$1 e R$1,20. E para esse próximo semestre,
o guidance da gestão é que fique entre 80 e 85 centavos. Aqui a gente consegue ver como que o fundo vem subindo as distribuições, né? Saiu de 7,58, já está em 10,55, valores anuais, né? Legal, né? O fundo tá indo bem, né? Tá indo bem aí, um passo por vez e tal. Aquela coisa, nesse ano eles colocaram ordem na casa de forma bem interessante. Aqui, uns gráficos em relação ao do TRX com outros índices, né? CDI, poupança, IPCA, IBOV, IFIX, etc, 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 dólar, enfim, vários indicadores para a gente comparar o fundo. Aí, olha só, o fundo está no retorno total, considerando os dividendos e tudo, e valorização da cota, de 14,48%, né? Aquela ladainha que tem algumas páginas por aí falando, não sei porquê, né, galera, tá curioso, tá começando a aparecer influencer anti-fundo imobiliário. Cara, não tem o que fazer melhor, não, vai, arruma tua mulher lá, vai, sai com ela, não enche a porra do saco, não. Cara, impressionante, o cara perde tempo na internet pra ficar falando mal de um produto, mas é aquela coisa, né, eu queria ver esse cara, eu queria ver a carteira dele, que certamente deve ter comprado fundo imobiliário, tomou uma bela de uma enrabada deste tamanho e agora quer ficar falando mal do produto, né? Não sabe investir e aí agora tá se ferrando. E aí tá enchendo o saco, né? Enfim, olha aqui. Como é que vai falar o que desse fundo, né? Fundo bom, galera. Fundo bom se destaca, né? O problema é que tem gente que fica comprando tranqueira na esperança de eu vou comprar esse fundo aqui que tá com super ultra mega desconto, que eu vou ganhar, eu sou o descobridor, né? Eu peguei minha caravana, rumei ali pro oeste, eu vou achar uma outra América. Porra, não vai, irmão. Não vai. Fala do papai com mamãe, né? Claro, tem fundos que tem potencial que você pega e fala, não, cara, esse aqui tá claro que é um potencial que dá pra se travar. Mas é muito difícil, muito difícil. Falando nisso, né, fazendo meu jabá agora, quem é membro do canal sabe uma série de fundos que eu já comentei, que tem algum tipo de potencial, e eu comento com o pessoal e falo, cara, né, são os famosos tijolos pagando por cento. Cara, a gente acha que faz uma relação de tijolos pagando por cento, fala, cara, tá vendo isso aqui? Quando de tranqueira que tem aqui nesse meio, e é difícil, né? É difícil. Enfim, liquidez dele tá boa, o número de cotistas quase dobrou, hein? Tinha 39 mil, cresceu 36 mil, foi para 76. Cara, legal, né? Legal. Claro que também teve nos últimos meses a questão da indicação da casa de análise, fez um fluxo comprador gigantesco nesse fundo, mas é um crescimento bom. Crescimento muito bom, vamos ver para o próximo ano. Ele faz algum apanhado sobre a venda da loja do Sodimac, que ele conseguiu ganhar esse lucro de 54 centavos, assim que recebeu a parcela, esse lucro virou caixa, e ele tem mais duas parcelas de 24 milhões de reais, uma daqui a 6 meses e outra daqui a 12 meses, então no final do ano, bem provável, então, a gente já consegue ver que no final deste semestre agora, vai ter porradinha de novo, né, só desses lucros aqui, e no final do próximo também pode ser que tenha. Enfim, ele coloca também, foi comunicada a conclusão da aquisição do imóvel lá de Salvador do Leroy Merlin, contrato de 20 anos. Cara, Leroy Merlin, puta contrato. Aqui uma projeção do imóvel, imagem 3D aqui bem ajeitada. 106 milhões de reais. E aí o fundo vai colocando dinheiro conforme a obra vai acontecendo. Então, no caso, agora ele já botou 24 milhões de reais, sendo 10 milhões para o terreno e o restante, né, para começar aí os trabalhos, sendo que cada herói que vai tocar as obras e o fundo acompanha em paralelo, né. E ele coloca, a partir do primeiro desembolso que aconteceu, o Aleroy vai começar a pagar um aluguel provisório para o fundo, né. Geralmente é assim que funciona, viu? Mesmo eles não ocupando, a partir do momento que o fundo começou a colocar dinheiro, a Aleroy remunera esse dinheiro, né. No dia 26 de dezembro, conclusão da aquisição de dois imóveis para o Matheus Mercado, né, as Varejão Big Box, contrato também de 20 anos, longuíssimo, 122 milhões de reais, e tem uma terceira loja que pode vir a acontecer lá em Belém, né. Aí ele coloca, né, com a aquisição do Leroy e das lojas Matheus, o fundo chegou a 500 mil, próximo de 500 mil metros quadrados de ABL, e 850 mil metros quadrados de área de terreno. Cara, essa área de terreno é um potencial que está ali, ó, escondido, um potencial latente dentro desse fundo. A hora que eles começarem a explorar esse potencial,
vai destravar bastante dinheiro aí pro cotista. Seja, enfim, o gestor já comentou em alguns vídeos, lives, né? Dá para fazer uma incorporação, enfim. O uso é muito bom, né, desses NFTs. Fora que a localização também, né? Se ele vender, vamos vender parte e tal. Enfim, não precisa nem de fato desenvolver alguma coisa, né? Ele pode simplesmente vender. Enfim, são N possibilidades. Ele pode vender parte do terreno, ele pode fazer uma incorporação, ele mesmo desenvolvendo, ele pode participar, fazer uma permuta com alguém para fazer uma incorporação, enfim, tem muita coisa. Ele pode, igual eu já comentei com vocês em vídeos passados, né, tem uma loja acho que é do Açaí, lá em Cuiabá, que os caras pegaram um pedacinho do estacionamento e fizeram um Burger King lá. Então, enfim, tem muito potencial, dá para explorar bastante isso. E o fundo, fazendo isso, tem como destravar valor aí pra gente, né? Ele captou super bem, né? O valor teve uma captação de 160% do montante inicial da oferta. Cara, legal, né? Legal. Para coroar o trabalho. É aquela coisa, quando a gestão faz um bom trabalho, faz as lives, aparece, dá as caras, responde e tal, leva em consideração, acho que isso também é um ponto legal, leva em consideração o que o mercado tá falando, né? Porque o que o mercado pedia para TRX nesse fundo? Redução da alavancagem, redução da alavancagem. Só você falava disso, reduz, tá alto pra caramba e tal. E eles ouviram o mercado, de fato, trabalharam nessa redução. E hoje a alavancagem do fundo ainda tá alta? Tá, mas tá 35%, já foi 50%. Então, sim, já tá num patamar mais civilizado e um pouco mais confortável para a grande maioria dos cotistas. É aquela coisa, era um ponto que todo mundo reclamava, todo mundo achava muito alto. Às vezes na cabeça do gestor tava tudo certo, tava tranquilo, ele se sentia confortável, porém ele teve a capacidade de entender que o mercado queria um fundo menos alavancado. Isso é muito bom, porque querendo ou não, no final do dia, o fundo é nosso, não é da TRX, o fundo é nosso, a TRX está lá prestando um serviço pra gente. Assim como tem a TRX, pode ser que daqui a um futuro saia a TRX e entre outra. Enfim, isso não só aqui nesse fundo, em qualquer fundo, né? A gestora não é dona do fundo, dono do fundo somos nós somos os patrões da parada. Então, eu acho muito legal quando a gestora entende o que o mercado está pedindo. No caso, o que o dono do imóvel está pedindo. Que a gente é o dono, no final do dia a gente é o dono. Então, legal isso, né? Achei bem legal. Trabalharam nessa direção, nessa diminuição da alavancagem e foi muito bom. Foi muito bom. Fez muito bem para o fundo, né? Botou o risco-retorno no patamar mais tranquilo, fora que a qualidade que o fundo fez isso, né? A movimentação de extrema qualidade com boas compras, Leroy, Grupo Mateus, enfim, uma movimentação muito bem acertada. Ele também coloca, ó, além da grana que ele captou, ele utilizou parte dos recursos para recomprar o TRXB. O TRXB foi um arranjo que eles fizeram lá atrás para viabilizar a compra de alguns ativos e eles tinham combinado que iriam recomprar essas cotas. Então, legal ele ver essa recompra acontecendo. Outro movimento, novidade, ele comprou CRI e fez um hedge da dívida. Legal, hein? Legal, muito bom nesse momento. Ele comprou 50 milhões de um CRI high grade, uma taxa de IPCA mais 7, sendo que os CRIs dele, o valor médio aí da securitização, custo médio, de IPCA mais 5,50. Então ainda tem um spreadzinho legal. Então ele consegue ganhar. E além disso, né, com essa estrutura de capital, o fundo passa a receber a amortização mensal, né, desse CRI, e aí ele utiliza esse valor que foi amortizado para amortizar o próprio CRI que ele tem. Então, legal, cara, muito bom mesmo. Gostei, achei bem legal. É o tipo de coisa que ajuda bastante o risco-retorno do fundo, né? Ele comenta aqui sobre os custos da oferta, conseguiu economizar R$158 mil, que foi para dentro do fundo, né? E no dia 29, vocês estão vendo, o relatório teve coisa pra caramba, né? No dia 29, reavaliaram os imóveis do fundo e a gente teve uma variação positiva de 5,69% no patrimonial do fundo. Legal. A gestão vem fazendo um webcast mensal para conversar e tal. Enfim, muito bom, né? Vamos seguindo. Aqui um pouco da DRE, a gente consegue ver o resultado operacional de 1,76, pagou 1,20, botou aí um dinheirinho no bolso, né, para os próximos semestres. Aqui a quebra de resultado de forma gráfica mais fácil, receita veio mais alta por conta daquela parcela daquela loja, né? A gente consegue ver aqui, ó, ele já garantiu para a gente os 85 centavos no próximo semestre, teve porradinha no final do semestre e, como eu falei, né, provavelmente teremos no final dos próximos 2 semestres, inclusive. Questão de rentabilidade e tal, enfim.
a gente consegue ver que o fundo, ó, o mercado, que é o azul escuro, subiu bem. Claro, teve a questão da indicação, que, né, a indicação de compra que jogou bem para cima, mas o fundo tá num patamar legal, né? Tá num patamar legal. Eles botaram ordem na casa. Aqui a diversificação de carteira, então um pouquinho em CRI, um pouquinho em imóvel, um pouco de RXB, renda fixa, fundos imobiliários, foco maior em imóveis de varejo, foco em contratos atípicos, tem uma mixariazinha de contrato típico aí, e o foco ele fica dividido entre varejo e atacado, né? Tem um pouquinho de casa e construção, que são os imóveis do Leroy, e legal, né? Esse ano ele fez essa movimentação, ele saiu do risco, saiu assim, né? Diminuiu um pouco do risco açaí e pão de açúcar que ele tinha, né? Ele botou novos riscos para dentro, então o Bramax, que é Leroy Merlin, em breve vai aparecer Grupo Mateus, então diversificando o mix de inquilinos dele, isso é muito bom. E aqui os imóveis, né, cara, é imóvel pra caramba, a gente já viu que diversificação por estado, bem diversificado também. O grosso dos contratos saldo remanescente, cara, sossegado, hein, só em 2030 que vence o primeiro, lá em 2030, cara, são os 2 próximos governos aí, sem preocupar com isso. Mês de reajuste, mais ali na meiuca do ano. Aqui é a estrutura de capital, a questão do TRXB, que foi para comprar alguns imóveis. Hoje a alavancagem é 35,41%. E hoje também o fundo tem uma liquidez muito boa. Ele precisa amortizar nos próximos 12 meses 32 milhões de reais praticamente. Tem 206. Isso dá 6,5 vezes praticamente o valor. Claro que muito desse valor que tá parado em caixa, né? Ele tem alguma parte dele que está comprometida, a questão dos desembolsos e tal, lá daquela questão lá do herói e tal, das lojas que tá construindo, mas no geral, assim, cara, uma liquidez muito tranquila, muito tranquila. E aqui o portfólio dele, que a gente já conhece, né, de outros vídeos e tal. Ele vem trabalhando para reduzir esse risco do pão de açúcar, isso é muito bom. Vou passar de forma rápida, galera, que a gente já viu, já tá careca de ver isso aqui. Olha lá, o Obra Max está sendo construído, lá de Salvador, e o Grupo Mateus aqui, lá. E aqui a gente tem a prestação de contas, né, digamos assim, de como é que estão as obras. Então, terraplanagem já foi, fundação está em 20%. Aqui, ó, previsão de inauguração, setembro de 23, vai ficar um ano inteiro aí construindo, né? A Obra Max aqui também, ó. Faz de aprovação da prefeitura e tudo mais, né? E aí o Leroy Merlin aqui, que tá em fase de diligência, né? Cara, é isso que temos para ver aí do TRXF. Movimento muito bom. Esse fundo, cara, é o que vocês devem estar vendo na capa do vídeo, né? O carro dando um cavalo de pau. Deram um cavalo de pau nesse fundo e botaram ele na direção correta. Eu espero, né? Eu espero que nesse próximo ano agora, né, de 23, que eles continuem fazendo um bom trabalho, continuem buscando esse mesmo ideal, né, que eles vêm trabalhando, esse mesmo objetivo. Se eles repetirem a dose do que fizeram em 23, em 22 e em 23, cara, não tem como dar errado, né? A não ser que o Dilma faça alguma merda bem grande. Mas enfim, não tem como dar errado. Só seguir a receitinha de bolo, vamos lá, vai, daqui a uns meses, né, faz uma outra emissão, compra mais alguns imóveis e tal, trabalha nessa questão da redução da dívida, né, seja pagando ou seja diluindo ela. Eu imagino que eles vão continuar diluindo essa dívida, até porque é uma dívida barata, né, não faz nem motivo, né, de pagar uma dívida IPCA mais 5,5%, sendo que ele pode fazer o que ele fez, ele se hedge com crise, ele pode fazer uma emissão, sei lá, conjecturando aqui, fazer uma emissão de 200 milhões de reais, compra um monte de CRI, IPCA mais 7, IPCA mais 8, que a high grade do jeito que tá indo aí, do jeito que a NTNB tá indo, daqui a pouco a high grade tá batendo IPCA mais 8, fica ali com o hedgezinho da dívida, tranquilo, pá, zero dor de cabeça, enfim, vai em uma direção legal, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!